Olá, nonos anos, Escola Professora Sabina, tudo bem com vocês? Me chamo Mixon, sou professor de Educação Física, trago mais uma aula para vocês hoje. Hoje a gente encerrou aquele tema de ginástica, certo? Eu acredito que vocês devem ter gostado, aprenderam sobre as origens da ginástica e a história no decorrer da humanidade, né? Hoje a gente inicia um tema novo, a gente vai falar sobre danças, né? A gente vai falar sobre a dança. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta de dançar, tem outros que são apaixonados por dança, tem uns que já ficam coçando a cabeça e pensam assim, professor, vai mandar fazer um vídeo comigo dançando e não sei o quê. Vamos esperar o decorrer das aulas esse mês, e aí eu vejo o que é que eu faço como avaliação final para vocês. Mas, a princípio, nós vamos apenas fazer as nossas atividades normais e diárias, como a gente vem sempre falando, né? Sempre colocando, né? Então, vamos lá. Pessoal, dança. A gente vai falar um pouquinho. Antes da gente chegar onde eu quero chegar com vocês na próxima aula, eu vou passar para vocês que eu acho importante sempre conhecer como se originou as coisas e a história do início de tudo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como se originou a dança, né? A dança nasceu com os primeiros seres humanos da Terra, né? Os seres vivos, seres humanos, habitantes da Terra, né? É, através de movimentos do corpo, da batida do coração, do caminhar, os seres humanos criaram a dança como forma de expressão. A dança vem desde a origem da humanidade, tá certo, pessoal? Essa questão de ritmo, da dança vem desde a origem da humanidade. Os primeiros seres humanos utilizavam ritmos vindos a partir do seu próprio corpo, né? Palmas das mãos, pés e tudo mais, para expressar seu movimento, para expressar seu sentimento corporal. Então, para explicar muita coisa em relação ao sentimento corporal. Para vocês terem uma ideia, muitas tribos indígenas usam expressões corporais muito antigas, muito antigas, da origem da humanidade, como forma de agradecimento aos deuses, né? Ali, questões primitivas para agradecer aquele que ele conquistou durante o dia. Então, a dança está envolvida desde a origem da humanidade e a gente tem, lógico, a ideia de que não, a dança não nasceu vinda a partir de instrumentos. Na origem da humanidade não se tinha instrumentos, né? Desde quando a gente tem dados históricos em relação a isso. Então, como é que saem esses ritmos? A partir de sons que vinham com vento, ritmos e balançar das folhas em árvores, batida das mãos, dos pés. Então, os primeiros seres que habitaram a Terra começaram a dançar algum ritmo a partir de movimentos corporais naturais, expressões que vinham de forma natural, a vinda de ritmos que eles mesmo faziam com seu corpo ou que viam sair de algum, ecoar de algum outro lugar, certo? É, a dança é uma expressão artística que usa o corpo como instrumento. Assim como o pintor se utiliza do pincel e a tela para criar seus quadros, o bailarino serve-se do seu corpo. Então, essa questão da dança, pessoal, é muito séria. O bailarino se utiliza do seu corpo. Da mesma forma que a gente usa a nossa boca para falar e expressar os nossos sentimentos a partir da palavra, o bailarino ele expressa o seu sentimento a partir do seu movimento corporal. Por exemplo, alguém já viu alguma coreografia relacionada a tango? Tango argentino, né? Tango é o sofrimento, a angústia do bailarino. Então, ninguém nunca vai ver ninguém dançando tango feliz da vida com um sorriso no rosto. Por quê? Porque é uma dança que reflete a, 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 a dança que reflete a tristeza, o movimento de angústia, de solidão, de mesmo dançando a dois, o dançarino expressa a sua angústia, a sua mágoa, a sua toda a sua expressão corporal de tristeza ali na dança. Então você percebe quando uma dança é mais alegre, quando a sua dança é mais triste, apesar do movimento corporal do bailarino. Diferente do samba, por exemplo, que nasce com essa essência da alegria. E você vê sempre um sambista dançando com um sorriso no rosto. E aí eu trago exemplos mais atuais para vocês e que a gente vive no dia a dia.
eu gosto muito de citar esse exemplo, quando vocês iam, né? A gente, infelizmente, a gente encerrou tudo isso por conta dessa pandemia, mas se Deus quiser, vai acabar. Quando a gente ia à vaquejada, assistia lá as apresentações musicais, tinha algumas pessoas que se colocavam como bailarinos e chamavam as damas para dançar um forró ali na hora ali, né, a partir das apresentações musicais. Vocês sabiam que também ali são movimentos simples? Lógico que eu não saio de casa para como profissional de educação física para ir em algum show, alguma festa para estar analisando as expressões corporais, né? Mas é curioso, enquanto profissional de educação física, eu acabo percebendo. Percebe-se que muita gente ali dança o forró. Cada pessoa daquela que dançava ali na vaquejada, que dança na vaquejada, tem o seu estilo de dança diferente, a sua expressão corporal. Quando a gente, se Deus quiser, voltar, né, preste atenção a isso a partir dessa aula, né? Cada pessoa tem o seu jeito de dançar, cada pessoa tem o seu jeito de lançar a sua expressão corporal. Alguns com mais alegria, outros com mais desenvoltura, outros com mais lento, cada um tem a sua forma de expressar aquilo que está sentindo naquele momento. Tem pessoas que dançam, dançam forró de forma belíssima, mas alguns de forma lenta, outros de forma mais agitada, outros de forma mais com coreografias mais abusivas e tudo mais. Mas cada um tem a sua expressão corporal. É isso que eu quero que vocês entendam. Pessoas podem dançar o mesmo ritmo, mas de forma diferente, mostrando que ali a sua expressão corporal e aquilo que ele é dentro da dança. Muitos vão dançar de forma mais tímida, outros de forma mais extrovertida, né, mais solta, um pouco mais solta. O que quer dizer com isso? Que a partir do seu movimento corporal ele está dizendo aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele é e aquilo que ele quer apresentar para as pessoas. Se dança um pouco mais retraída, a gente percebe que aquela pessoa é mais tímida. Se dança um pouco mais solta, você percebe que aquela pessoa é um pouco mais extrovertida. Então, a expressão corporal no momento da dança, ela conta muito, e você acaba conhecendo ali aquele bailarino, aquela pessoa que está dançando, por conta da expressão corporal advinda da dança, tá certo? Acho que deu para entender, né? Quando vocês for a gente voltar, se Deus quiser que acabar com essa pandemia, a gente voltar, vocês vão entender melhor isso na prática, visualizando ali aqueles os bailarinos ali, as pessoas que dançam forró na vaquejada. Cada um tem o seu estilo e a sua expressão corporal diferente. São ritmos iguais, mas cada um se expressa de uma forma diferente. Essa é a dança. A dança te proporciona isso, né? Expressar os seus sentimentos de forma diferente a partir de sua característica. Então, a partir de sua característica, você tem sua forma de expressar sua, como você é ali, né? E impor sua característica na dança, certo? É, a dança está presente em todos os povos e culturas. A dança pode ser executada em grupos, duplas ou solo. Pela dança se expressa a alegria, a tristeza, o amor e todos os sentimentos humanos, que é o que a gente acabou de colocar, acabei de falar, né? Um exemplo. E aí vem essa figurinha que eu achei interessante colocar aqui, né? A gente vê 5 crianças dançando em uma situação ali que dá para a gente interpretar uma coisa que se torna bem legal. Uma casa de barro, de pau a pique, né? Como alguns quiserem falar, né? Mas uma casa de barro ou de pau a pique. Representa o quê? Representa é, uma classe desfavorável, uma classe que tem dificuldade em relação a ter uma casa com um pouco mais de estrutura. Enfim, mostra uma certa dificuldade econômica e de várias outras. A gente analisa essa figura e reflete em várias situações. Dificuldade econômica, dificuldades em relação financeiras e tudo mais, enfim. E aí a gente vê que a dança traz alegria, apesar de toda essa dificuldade social que possa estar vivendo, a gente está analisando apenas a figura, não que seja uma coisa real, mas as crianças estão dançando com alegria. Então a dança pode trazer isso. Apesar de uma situação de sofrimento, eu posso trazer na dança uma, um outro aspecto da minha vida que é a alegria em relação às minhas dificuldades.
Então, eu vi essa figurinha, achei bem interessante para passar para vocês. A gente visualiza uma situação de dificuldade, mas que os meninos estão tirando de letra e dançando e mostrando alegria, ou seja, mundos totalmente diferentes, né? A dança expressa isso, as diferenças, né? Você usa a dança para expressar a tua alegria ou tua tristeza ou várias situações, né? A dança está aí para a dança uma coisa bem legal porque expressa todos os sentimentos num ritmo, né? Então é bem legal. A dança acompanha o homem desde a origem dos povos primitivos. Uma prova disso são os registros de artes em pedras que arqueólogos descobriram em períodos bem antigos, 9.000 anos, 8.000 anos atrás. A dança estava diretamente relacionada à sobrevivência. Então, aqui são desenhos feitos em pedras que arqueólogos acabaram descobrindo e fazendo registros. Vindos de quê? Lembra lá do iniciozinho da nossa aula. Eu comentei que vários povos utilizavam ritmos vindos dos pés, das mãos e tudo, e faziam rituais de movimentos e expressões corporais de formas, esses movimentos eram bem naturais, que vinham para agradecer aos seus deuses ou para várias outras situações, mas principalmente situações religiosas, para agradecer aos seus deuses por aquilo que ele tinha naquele momento. Então, eram situações mais de forma religiosa, de forma para agradecer o que tinha, se conseguir um alimento, fazer uma dança para agradecer. Quem nunca conheceu aqui, por mais que seja que algumas pessoas coloquem como brincadeira, mas muitas vezes não era brincadeira, períodos de seca muito fortes, tribos indígenas faziam a dança da chuva, os deuses para poder descer chuva, para poder melhorar a situação de vida, né? E aí quando chovia muito, fazia dança também para poder encerrar a chuva, para não destruir aquilo que tinha. Então, a dança faz parte do início da humanidade, desde situações de comemoração ou de situações religiosas ou de agradecimento, enfim, de várias situações. A dança é muito mais do que só dançar. Sempre fez parte da vida do ser humano como uma parte muito importante. A dança em grupo foram praticadas desde as primeiras civilizações, em rituais religiosos. Aperfeiçoaram-se até possuir ritmo, passos e roupas adequadas, que é o que a gente tem hoje, né? Mas isso vem desde lá do Egito antigo. Aqui se tem registro de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, a gente está em 2021, 2000 depois de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás, lá no Egito, Grécia Antiga, enfim, e muitos outros povos que viviam há 4.000 anos atrás. É, eram danças voltadas à religião, a partir de ritmos e tudo mais. E aí, nesse período, já se tem alguns instrumentos, já se tem passos definidos, coreografias definidas. Na Grécia Antiga, na origem quando se originou os Jogos Olímpicos, né, que a gente tem de 4 em 4 anos, mas os Jogos Olímpicos na Grécia, quando se originou, era todo ano. Se colocaram a dança como uma forma de competição, e a partir daí se tem essa ideia de coreografia, de vestimenta para competir. Muito parecido com o que vocês participam, para quem gosta de dançar, lógico, no nosso GEBS, nos jogos, nos jogos daqui do município do Brejo, Brejo Santo. Então, ia lá, vai lá, se veste e vai participar de uma competição de dança. Então, bem parecido com a dança que tem na nossa competição aqui no nosso município, que é o GEBS, Jogos Escolares de Brejo Santo, em forma de competição. Então, a partir daqui, 4.000 anos atrás, que se tem ideia de competição e de coreografia, de se ter uma coreografia e passos determinados para que se viesse participar de uma competição. E a partir daí se inicia essa ideia de coreografia, de roupas e tudo mais, essas preocupações que tem hoje com as danças, tá bom? E a gente vai falar agora sobre as danças do Brasil. Coloquei a bandeira do Brasil aqui, que eu acho linda. A gente tem que valorizar nossas culturas e tudo mais, e a nossa bandeira é o símbolo maior da nossa cultura. Então vamos lá. A dança no Brasil, pessoal, se percebe que tem uma mistura em relação à cultura e várias influências vindo de fora. Então, originou-se dos mais variados lugares, né, de vários países. Então, Portugal tem uma sementinha aqui. Portugal que veio e colonizou o Brasil,
trouxe suas danças típicas, que acabou que o brasileiro adaptou para algumas danças de hoje. Veio a Espanha, veio a Holanda, veio outros países que trouxeram, China, Japão, que trouxeram a sua cultura. Então, o Brasil tem uma mistura de culturas e danças que são misturadas culturalmente com cada região, tá certo? Então, cada região tem vários tipos de dança, de acordo com aquela região, e aí, além disso, tem suas danças folclóricas, são danças típicas ali, apesar de uma cultura ter vindo de fora, mas são danças típicas de cada regiãozinha, tá certo? Recebendo muitas influências de outro país, uma dança há uma mistura de ritmo e de som que fazem com que cada pessoa fazem as pessoas criarem cada vez mais passos e modos diversos para dançar. Então, o país, o Brasil tem aí 5 regiões, né? 27 estados com o Distrito Federal. Então, logicamente, um país enorme como o nosso vai ter culturas totalmente diferentes. O Brasil aceita muito isso, né? Essa questão de aceitar a cultura de fora e adaptar para o nosso gosto. Então, é muito legal isso, porque a gente é aberto a novas culturas e a gente consegue adaptar e deixar a coisa mais bonita dentro da nossa cultura, respeitando as nossas raízes, né? Que é o principal. Diversos ritmos em cada região do nosso país, como eu já comentei. Muitas danças recebem influências principalmente africanas, que vieram dos escravos, que vieram dos escravos para trabalhar no nosso país. Então, a gente se adaptou muito mais às danças africanas por conta da sua liberdade de expressão e de movimentos livres. A gente também recebe influência da cultura árabe, europeias e indígenas, né? Ainda tem espaço para as danças folclóricas, que nem eu comentei. Apesar de ter influência, cada estado e cada região ter suas danças vindos de influência de fora, a gente também tem nossas danças folclóricas, que tem basicamente a cultura dos nossos estados, né? Tradicionais que veio essas danças folclóricas são tradicionais que vão de acordo com cada região e localidade do país. No Brasil também há danças mais modernas, como o funk, por exemplo, que é uma dança bem mais moderna e sofreu influência de alguns ritmos americanos, mas que é uma dança totalmente moderna, né? Um ritmo moderno, né? De influências estrangeiras como rock, pop rock, heavy metal, são muitas danças com simples variações de acordo com cada estado, de ritmos que podem mudar o título do estilo, né? Por isso podemos deduzir que as danças brasileiras têm origem de diferentes lugares e aí culturalmente são adaptadas para cada cultura, né? Então o país é uma mistura de ritmos e de danças. A gente aqui tem em média aí uns 50 ritmos de dança que a gente pode colocar brasileiros que sofreram influência fora, mas que são totalmente brasileiros, né? E finalizando a aula de hoje, pessoal, trago para vocês uma pesquisa. E eu quero deixar claro que hoje a gente não vai lançar link de frequência e muito menos link de atividade. Como é que eu vou registrar a frequência? A partir de quando vocês postarem essa atividade lá no Google Sala de Aula. Então, vocês irão fazer a pesquisa, anotar no caderno de vocês, responder no caderno, tirar a foto e postar lá no Google Sala de Aula. A gente vai começar a utilizar o nosso aplicativo Google Sala de Aula e postar menos coisas lá no grupo da sala. Por quê? Porque o grupo da sala fica muito cheio, o grupo de WhatsApp. O aplicativo é melhor para a gente trabalhar e melhor para arquivar algumas coisas. Estou percebendo que alguns colegas e alguns alunos estão conseguindo refazer algumas atividades que eu já tinha lançado, e aí facilita porque já fica arquivado e não tem mensagens para atrapalhar. Então, a pesquisa de hoje, vocês irão pesquisar duas danças tipicamente brasileiras. Eu quero nomes dessas duas danças, locais de origem e características delas. Ou seja, se você colocar lá Valeirão e o samba, você vai colocar lá o local de origem, logicamente que é tipicamente nordestino, tá bom? Samba nasceu em outro lugar. É apenas para e Valeirão também. É apenas para ilustrar a situação aqui, não dar a resposta para vocês. E vocês vão colocar qual é a característica do Valeirão e a característica do samba, como é que dança como é que faz para dançar esses ritmos, né? E os locais de origem.
Você vai fazer no caderno, responder, tirar a foto e postar lá no Google Sala de Aula. Eu vou ver e de lá eu vou corrigir, anotar que você fez a atividade e anotar a tua frequência também. Se você não fizer, você vai ficar sem a frequência, certo? Então, para quem ainda tem dificuldade com acesso no Google Sala de Aula, procura tutoriais, vê lá no YouTube tutoriais, porque nós, professores, também sofremos e estamos nos adaptando a esse aplicativo. A gente já vem trabalhando desde o ano passado. E como é que a gente fez para aprender? Fazendo cursos e correndo atrás de tutoriais que são mais fáceis no YouTube. É um aplicativo fácil de mexer. Se você ainda não está utilizando, procure utilizar, procure entrar. Se você tem dificuldade, entre em contato comigo, que aí eu vejo outra situação para você fazer a atividade. Mas não fique sem fazer a atividade, tá certo? Postou lá no Google Sala de Aula, eu anoto a tua frequência e aí coloco na minha ficha de que você fez a atividade, tá bom? Pesquisar duas danças tipicamente nordestinas, e aí nomes, origens, local de origem, características. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Mais, um forte abraço a todos, um ótimo dia, saúde sempre, tomem cuidado em relação à saúde de vocês e até a próxima aula, pessoal. Muitíssimo obrigado pela aula de hoje e até a próxima aula. Valeu, obrigadão, pessoal. Até mais.